Algo quebrou nas linhas de frente do Donbass. Putin pode sentir isso, mesmo que ele não admita. Todo o prazo que Putin estabelece para a queda do Donbass chega e passa. O mesmo acontecerá com o último prazo, que prevê que o Donbass esteja nas mãos russas até o final de 2026. Isso não vai acontecer. Putin sabe disso. Agora, ele está apenas adiando o inevitável, se escondendo da realidade. O que o líder da Rússia não quer admitir, e absolutamente não quer que o resto do mundo veja, é que a ofensiva no Donbass já desmoronou. 2 batalhões estão sendo dizimados por dia. O exército russo não está ressurgindo, está em ruínas e em seus últimos suspiros. Agora, só pode lançar ataques até que tudo se torne insuportável e o inevitável ocorra. A Rússia fracassa. Não era para ser assim. Ao iniciar 2026, Putin acreditava ter o controle total. As negociações de paz focavam na exigência russa de que a Ucrânia cedesse o Donbass, enquanto a Rússia ampliava ataques à infraestrutura energética ucraniana. Isso já estava causando um dano tremendo e, até o final de janeiro, havia destruído 8,5 gigawatts da geração de eletricidade da Ucrânia, o que representava quase metade da capacidade total do país. Na visão de Putin, o cenário já estava pronto. 2026 seria o ano em que o Donbass finalmente cairia. A Rússia preparou uma grande ofensiva na primavera e verão para garantir isso. Seus alvos eram as 4 cidades que compõem o cinturão de fortalezas de Donetsk: Konstantinivka, Druskivka, Kramatorsk e Sloviansk. Uma a uma, essas cidades cairiam. Os soldados da Ucrânia seriam vítimas do próprio cansaço, combinado com uma retaguarda debilitada que impedia o reabastecimento e a rotação. Primeiro, Konstantinivka desabaria, depois o resto. Avançando para o final de julho de 2026, a realidade é bem diferente do que Putin imaginou. Essas 4 cidades do cinturão de fortalezas ainda resistem. Embora a Rússia afirme ocupar Konstantinivka, Putin declarou isso, mas foi logo contestado pelos generais ucranianos. Na verdade, a Rússia só conseguiu infiltrar alguns soldados na cidade, gerando áreas sem controle absoluto de ninguém. Isso não é uma ocupação, é um fracasso disfarçado de sucesso. Como diz a chefe da equipe russa do Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW, Katerina Stepanenko, essas são infiltrações, não são avanços. São grupos de talvez 1 ou 2 caras, soldados russos, entrando em algumas posições na cidade. Não é uma posição consolidada. Eles ainda precisam de bastante tempo e muitos recursos para realmente transformar isso em posições consolidadas. A grande ocupação do Donbass, que Putin afirmou ser inevitável em 2026, não aconteceu. A Rússia está presa em uma armadilha, com suas forças lutando por avanços mínimos e perdendo milhares de soldados nesse processo. Batalhões inteiros e até mais estão sendo dizimados todos os dias. E as cidades que ainda não caíram apresentam o mesmo desafio. Batalhas urbanas devastadoras, defesas infestadas de drones. A demanda por mão de obra russa é tão alta que o exército, já exausto, pode não suportar a guerra imposta por Putin. Esse é o desastre de Putin no Donbass. A linha de frente russa está desmoronando, como mostram as baixas. Putin deveria ter previsto, mas não o fez. E não foi só por arrogância, como você verá. Mas ele tinha essa obrigação. A fracassada tentativa da Rússia de conquistar Pokrovsk revelou a Putin por que seus planos para o cinturão de fortalezas falhariam. A Rússia controla quase toda Pokrovsk, apesar dos combates intensos. Foram anos até conquistar a cidade, que, embora importante, é bem menor que os 4 assentamentos fortificados agora diante da Rússia. É difícil obter números precisos de baixas, embora o analista militar e ex-SEAL da Marinha dos Estados Unidos, Chuck Ferrer, estime que o número de soldados russos perdidos naquela cidade esteja em torno de 250 mil, esse foi o grande sinal para Putin. Ele não prestou atenção. Agora o problema de Donetsk para a Rússia está claro. As 4 cidades fortaleza diante das forças russas são maiores, mais perigosas e ainda mais fortificadas que Pokrovsk. O mesmo se aplica à área entre Pokrovsk e o cinturão de fortalezas. O fracasso russo em tomar Pokrovsk rapidamente permitiu à Ucrânia construir fortificações atrás da cidade. As forças russas ainda precisam atravessar para tentar chegar à linha de frente do cinturão de fortalezas. Ferrara estima 200 mil baixas por cada uma das 4 cidades, considerando esse número muito conservador. É muito mais provável que Putin sacrifique mais 1 milhão de soldados russos antes de conseguir tomar Donetsk e, por extensão, o Donbass. A Rússia não consegue evitar essas perdas, pois não pode atacar o cinturão de fortalezas por todos os lados.
Cada cidade deve ser enfrentada separadamente, começando por Konstantinivka. O que ocorreu atrás de Pokrovsk se repete nas outras 3 cidades. Enquanto Konstantinivka resistir, custando à Rússia dezenas de milhares de soldados nesse processo, a Ucrânia estará preparando a próxima cidade e a seguinte. Uma gigantesca máquina de moer carne foi criada no Donbass, e Putin joga soldados nela como se fossem gado para o abate. Atualmente, a Rússia perde 2 batalhões por dia em sua ofensiva em Donetsk. O Museu Nacional do Exército do Reino Unido diz que um batalhão tem de 500 a 1000 soldados. Basta ver o número diário de baixas russas para entender o problema de Putin no Donbass agora. Vamos analisar as 24 horas que antecederam 30 de julho. A Rússia perdeu 1.360 soldados em um único dia, o que equivale a algo entre 1,5 e quase 3 batalhões, dependendo dos números. Vamos ampliar o nosso alcance. Junho foi um mês terrível para a Rússia. Um recorde em 2026 quando se trata de perdas, já que a Ucrânia infligiu 39.490 baixas à Rússia ao longo do mês. Divida esse número por 30 e você terá uma média de 1.316 baixas por dia. Perder cerca de 2 batalhões por dia no Donbass não é algo isolado para a Rússia, é o padrão. Procedimento padrão de campanha no Donbass, indo de desastre em desastre. A ofensiva de primavera em Donetsk falhou. Ao fim da estação, as forças da Rússia avançaram um pouco e não conquistaram o cinturão de fortalezas. Recuavam ativamente. Em outras regiões da Ucrânia, como Dnipropetrovsk e Zaporizhia, onde os contra-ataques ucranianos libertaram centenas de quilômetros quadrados de território. Como diz Ivan Timotchko, chefe do Conselho de Reservistas das Forças Terrestres da Ucrânia, eles diziam que Putin estava apostando tudo, que a região de Donetsk teria que ser entregue, porque os russos iriam romper a defesa e estariam perto de Kiev. E o que temos agora? Uma campanha de primavera fracassada. Já faz 2 meses desde o início da campanha de verão. E sabemos que no final de agosto continuaremos transmitindo a mesma mensagem. Assim como na primavera, a campanha de verão de Putin no Donbass fracassará. Afinal, essas campanhas e os 2 primeiros meses de 2026 não trouxeram muito para a Rússia até agora. O ISW revelou isso em sua avaliação de 22 de julho sobre a campanha ofensiva da Rússia. Até aquele momento do ano, o ISW avaliou que as forças russas haviam conquistado um total líquido de apenas 81,1 km² da Ucrânia em 2026. Não estamos cometendo um erro aqui. 81,1 km². Uma contraofensiva ucraniana que recuperou 626,85 km², reduziu esse número substancialmente. Mesmo sem isso, a Rússia teria ganho só cerca de 700 km² com uma ofensiva que deveria conquistar o Donbass. Isso é patético. Isso mostra claramente que o exército de Putin está nos últimos suspiros. Podemos comparar as campanhas russas anteriores em Donetsk com a situação atual para entender o motivo disso. A Rússia obteve sucesso na região nos primeiros anos da guerra, tendo como principal destaque para as forças de Putin a tomada de Bakhmut. Essa batalha foi sangrenta e custou milhares de soldados a Putin, mas a Rússia usou toda a sua força mecanizada, enquanto a Ucrânia ainda não tinha a estratégia de zona de morte com drones de hoje. Agora, enquanto a Rússia tenta avançar em cidades bem maiores que Bakhmut, as coisas são bem diferentes. Não são apenas os drones FPV matando milhares de soldados, muitas vezes antes mesmo de chegarem à linha de frente. A campanha da Ucrânia contra a logística russa na retaguarda próxima, apoiada por uma nova geração de drones de ataque de médio alcance, impactou fortemente o avanço russo em Donetsk. Durante os ataques de Putin a Bakhmut e grande parte da ofensiva contra Pokrovsk, os soldados não enfrentavam crise de combustível, tinham blindados e os utilizavam, junto com veículos que levavam tropas e suprimentos ao longo da frente. Agora, a Rússia enfrenta o problema de suas 10 principais refinarias danificadas, segundo Ferrar, com a produção combinada de combustível reduzida em 65%. Isso tem grande impacto no campo de batalha. Soldados que avançavam em veículos agora marcham, virando alvos fáceis para drones. A Rússia não consegue mais lançar grandes ataques mecanizados e depende de infiltradores que criam zonas cinzentas, o que torna os avanços muito mais lentos. Quando 2 batalhões são dizimados diariamente, a situação se agrava, resultando no que vemos em Donetsk e em Donbass, o colapso total da ofensiva russa. O que estamos vendo aqui é um exército russo que está em seus últimos suspiros no Donbass,
Mas o pior para a Rússia é que Putin nem sequer sabe o que está acontecendo. Pode soar estranho o líder da Rússia fazer afirmações absurdas, como dizer que Konstantinivka foi capturada, quando isso pode ser facilmente desmentido. Mas há uma razão para Putin fazer essas afirmações. E não se trata apenas de tentar passar uma falsa imagem de poder. Em breve você saberá o motivo. Mas antes, lembre-se, você está assistindo ao programa militar. Esse é o tipo de análise que você quer ver. Inscreva-se no canal para não perder nossos vídeos diários. Então Putin deve estar em pânico por causa do Donbass, certo? Ele pode ver que nenhum dos prazos está sendo cumprido, então isso deve significar que algo está dando errado. E talvez Putin tenha consciência suficiente para saber que essas coisas não são boas para a Rússia neste momento. Porém, é provável que ele não saiba o quanto sua ofensiva em Donbass fracassou. Por quê? Enquanto Putin cobra avanços, seus generais conspiram para esconder a realidade de seu líder. Afinal, são eles que é o pescoço deles que está em jogo. Se tiverem que ser os que se aproximam de Putin e dizem: bem, senhor, na verdade, Konstantinivka não caiu. Nós nem chegamos perto de tomá-la. E mal arranhamos o cinturão de fortalezas. Dizem para não atirar no mensageiro, mas não proíbem que ele sofra um acidente por uma janela aberta. Putin consolidou seu poder cercando-se de bajuladores e mentirosos. Seus principais generais não veem vencer a guerra como sua função. Eles existem para agradar Putin, e quando ele pergunta sobre Donetsk, mentem para deixá-lo satisfeito. Não somos os únicos a dizer isso. Um relatório de junho do Financial Times ouviu 2 ex-altos funcionários do Kremlin. Ambos confirmaram que Putin está cada vez mais iludido tanto sobre o progresso da Rússia na Ucrânia, quanto sobre as conquistas tecnológicas do país, porque seus superiores mentem para ele. Valery Gerasimov, que é o chefe do Estado-Maior do Exército Russo, é o arquiteto da ilusão que cerca Putin. O líder da Rússia confia tanto nesse homem que pede 3 reuniões informativas por dia a Gerasimov. Como observou um dos ex-funcionários do Kremlin, Putin está bastante sob influência dos militares, que sabem enganá-lo. Ele percebe isso, mas confia neles e permite que continuem. Essa ilusão leva Putin a fazer afirmações absurdas sobre Konstantinivka e dizer que soldados russos não precisam se preocupar em perder o acesso ao Starlink, pois a Rússia possui um equivalente, possivelmente superior em alguns pontos: o projeto de internet via satélite Razvet. Esse projeto lançou 16 satélites em março de 2026 e ainda não está operacional. A Starlink tem mais de 10.200 satélites. Em que mundo a Razvet se compara a Starlink? No mundo de Putin, provavelmente porque seus bajuladores disseram que a Razvet será tão boa quanto a Starlink, esse é o grande problema dele. Apesar de suas declarações sobre o Donbass, ele não sabe o que se passa com a Rússia na linha de frente. Por isso, Putin frequentemente superestima o potencial da Rússia e suas chances de vencer na Ucrânia. Apesar de afirmar monitorar diversas fontes, inclusive blogueiros militares russos, Putin só escuta realmente quem está perto dele. Talvez não confie nessas pessoas, mas as controla e elas dizem o que ele quer ouvir, como Gerasimov. Enquanto ele se aprofunda no delírio, as forças armadas russas se desintegram, inclusive fora da linha de frente. A máquina de guerra de Putin está desmoronando por dentro, devido a uma onda de ataques de longo alcance dos operadores de drones da Ucrânia. Nós mencionamos as refinarias de petróleo da Rússia e os problemas de combustível sentidos na frente de Donetsk. O problema vai além deste setor do campo de batalha. Há escassez de combustível em toda a linha de frente e dentro da própria Rússia, porque a Ucrânia vem prejudicando a infraestrutura energética russa. As refinarias estão sendo atingidas desde as regiões de fronteira até lugares no interior da Rússia, como Omsk, que fica na Sibéria. Os drones ucranianos precisaram viajar mais de 2.500 quilômetros para esse ataque, o que nos mostra que a Ucrânia agora está em um ponto em que pode atingir praticamente qualquer alvo estrategicamente viável na Rússia que escolher. A Ucrânia também ataca depósitos de petróleo, dificultando o transporte de combustível. Tem isolado a Crimeia com ataques a caminhões de combustível em áreas ocupadas e a navios da Frota Sombra no Mar de Azov e Mar Negro. Em 9 de julho, o Pravda informou que a Ucrânia já inutilizou até 40% da capacidade total de refino da Rússia, levando em conta refinarias tanto dentro quanto fora das 10 principais que Ferrar mencionou. A Ucrânia também começou a atacar redes logísticas dentro da própria Rússia, como vimos em seus ataques a Wildberries. Mais de 15% dos depósitos dessa empresa foram destruídos até 30 de julho, segundo a UNN. Essa é a forma da Ucrânia de atingir o povo russo e retaliar uma empresa que fornece equipamentos militares e drones aos soldados de Putin. A raiva domina a Rússia. Pessoas brigam nas ruas pela falta de combustível, então dá para imaginar a tensão na linha de frente.
Fotos da campanha de bloqueio logístico da Ucrânia, que lançou drones de ataque de médio alcance sobre comboios russos, explicam por que as forças russas na linha de frente estão tão mal equipadas. É difícil ir para a batalha com combustível, comida e equipamentos, quando tudo está sendo destruído a quilômetros de onde precisa chegar. Todos esses problemas estão convergindo para a Rússia ao mesmo tempo. Qualquer iniciativa que Putin achou que tinha no Donbass no início de 2026 evaporou. Os custos aumentam rapidamente, tanto pelos bilhões de dólares gastos, quanto pelo sangue derramado em Donetsk. As perdas russas são tão grandes que os 27 mil voluntários recrutados por mês não conseguem compensá-las. A Ucrânia também se tornou mais eficiente. Está construindo drones aos milhões, já que 500 mil drones de ataque FPV estão sendo fabricados a cada mês. A proliferação desses drones é um dos principais motivos para a Rússia sofrer 8 baixas para cada ucraniano ferido ou morto, segundo o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais. Uma coisa acima de tudo está absolutamente clara. Putin precisa mudar alguma coisa, mas ele não vai. Mesmo com a realidade distorcida que ele criou ao seu redor, o líder da Rússia sabe que há algo errado no Donbass. Tudo o que ele espera agora é que o Ocidente pare de apoiar a Ucrânia ou que a Ucrânia mude seu modo de neutralizar as ofensivas russas. Nenhuma opção parece provável. Em vez de trabalhar junto com seus comandantes para promover mudanças, Putin se recusa a alterar o sistema corrupto que criou, pois sempre foi beneficiado por ele. Mesmo assim, o fracasso das forças armadas da Rússia não pode ser ignorado. Putin sabe que uma campanha que ele disse que terminaria em dias já se estende por quase meia década e isso o coloca em risco. A paranoia tomou o lugar da política. O líder russo passa a maior parte do tempo escondido em bunkers, longe de quem possa tentar depô-lo pelos fracassos em Donetsk e outros locais. A segurança pessoal de Putin foi reforçada em 2026, enquanto ele entregava mais poder ao FSB da Rússia. Quem trabalha com Putin, como chefes e seguranças, está proibido de usar transporte público e só pode portar celulares sem internet. Qualquer visitante de Putin passa por 2 triagens para garantir segurança, segundo a CNN. Tudo o que Putin está fazendo aqui é se isolar da catástrofe que ele mesmo criou. Nada disso vai mudar o que está acontecendo no Donbass. Na verdade, a situação lá só vai piorar. Qualquer pessoa que tenha coragem de dizer a verdade para Putin não vai conseguir passar pelas camadas de segurança. Eles serão impedidos assim que os capangas de Putin perceberem que eles vão dizer algo que pode desagradar um homem tão obcecado por controle que se recusa a ver a realidade. Quanto a Donetsk, a região não vai cair sob o domínio de Putin até o final de 2026, nem até o final de 2027 ou 28. Se a Rússia mantiver o ritmo atual, as forças de Putin levarão cerca de 14 anos para capturar Donetsk, segundo a Al Jazeera. Se isso não indica o colapso de uma ofensiva que deveria entregar o Donbass a Putin até agosto, então não sabemos o que seria. A chamada Operação Militar Especial de Putin na Ucrânia tem sido bárbara, brutal e mortal. Obviamente para a Ucrânia, mas também para o povo russo. Incapaz de superar táticas soviéticas, onde soldados são vistos apenas como bucha de canhão para o bem maior, a Rússia já passou por 1.440.000 soldados e contando. E provavelmente já terá ultrapassado a marca de 1,5 milhão até o final de 2026. A guerra de Putin causou um enorme impacto na Rússia. Agora, Putin planeja algo que devastará o país inteiro. Um sacrifício tão sombrio que faria até mesmo Stalin desviar o olhar está sendo planejado. 500 mil russos acabam de ser alertados enquanto Putin se prepara para tomar a medida mais horrível até agora na guerra da Ucrânia. No dia 27 de julho, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez o alerta. A Rússia está se preparando para recrutar à força até 500 mil soldados. Tudo isso para que Putin mantenha uma guerra que já fracassou em atingir todos os objetivos definidos por ele em 2022. Esta é uma mobilização em escala inédita no conflito. Enquanto Putin se prepara para pedir ao seu povo que se sacrifique, ainda mais do que já se sacrificou, para tentar impor sua visão de uma Ucrânia subjugada, Putin não quer encerrar a guerra, alerta Zelensky, e adota medidas para realizar uma mobilização secreta e evitar a ira do próprio povo. Ele fará isso no início de outubro, se não criarmos dificuldades com logística, armas, gasolina e diesel. E se nossos parceiros não impuserem sanções totais por sua agressão, declarou Zelensky. Esse mês é importante.
Putin está escolhendo ele por um motivo. Entre 18 e 20 de setembro, a Rússia fará suas primeiras eleições para a Duma de Estado desde o início da invasão de Putin. O novo Centro de Estratégias Eurasianas diz que 450 deputados serão eleitos tanto por listas partidárias quanto por distritos uninominais. A Rússia usa as eleições para mostrar seu alegado controle sobre o território ucraniano ocupado. A votação acontecerá em 11 distritos uninominais que a Rússia criou nos territórios ocupados, numa tentativa descarada de forçar o povo ucraniano a participar do processo parlamentar russo. Embora essas eleições sirvam para demonstrar força, elas também representam risco para Putin. Embora ele sempre tenha sido tecnicamente um independente, Putin mantém há muito laços próximos com o Partido Rússia Unida, partido governante da Rússia. Nestas eleições, esse partido faz campanha abertamente com Putin pela primeira vez em quase 20 anos, segundo o Financial Times. Putin deixa claro de onde vem seu apoio. Ele quer o melhor resultado possível para a Rússia Unida em setembro. Mobilizar o eleitorado antes das eleições pode causar uma catástrofe política para Putin. Por isso, ele vai esperar até outubro. Quando ele e a Rússia Unida conseguirem o que querem, forçará mais russos relutantes para a linha de frente cheia de drones na Ucrânia. Putin já se prepara para a mobilização há algum tempo. Em fevereiro de 2026, a mídia United 24 Media informou que uma legislação aprovada no final de 2025 abriu caminho para que o Ministério da Defesa da Rússia possa recorrer a um exército de reserva com 2 milhões de soldados. Segundo o veículo, foi imposto um recrutamento obrigatório para reservistas nos escritórios de alistamento. O principal dessa lei é que muda como a Rússia usa os reservistas. Desde o começo da invasão da Ucrânia, o Kremlin diz que os reservistas foram usados apenas para proteger infraestrutura crítica na Rússia. A veracidade dessa afirmação é difícil de comprovar, mas agora isso não importa. A lei de 2025 abre caminho para que esses reservistas sejam enviados para a Ucrânia se Putin decidir que é necessário. A mobilização já tem base definida. Hoje, as declarações de Zelensky sobre uma mobilização iminente são reforçadas por outras ações em andamento. Em 27 de julho, o Militarny informou que Putin deu ao Ministério da Defesa acesso aos dados do registro civil russo para fins de registro militar. O Kremlin tenta novamente ocultar suas ações. Alega que essa medida foi tomada para simplificar o processo de fornecimento de apoio ao pessoal militar e suas famílias. Foram feitas emendas ao artigo 13 da Lei de Estado Civil da Rússia, permitindo que o Ministério da Defesa obtenha informações do registro civil. Para fornecer rapidamente as garantias sociais e compensações prescritas ao pessoal militar, veteranos e seus familiares, diz Militarny. Mas por trás disso, existe uma ressalva. Os dados acessíveis ao Ministério também serão usados para registro militar. O Kremlin concedeu ao Ministério da Defesa e à Guarda Nacional acesso a um banco de dados civil, permitindo que rastreiem reservistas antes de uma convocação forçada. Outros sinais indicam uma nova onda de mobilização russa. Antes dessa mudança na lei, as autoridades regionais dentro da Rússia começaram a realizar sessões de treinamento para se preparar para uma mobilização em massa. A primeira sessão foi registrada em Volgogrado, embora representantes de Rostov, Kalmúquia, Astrakhan e das regiões ocupadas da Crimeia, Luhansk e Donetsk também tenham participado. Se buscamos pistas de onde a Rússia deve iniciar a mobilização de soldados, essas 7 regiões provavelmente seriam um bom ponto de partida. Já em 27 de julho, o UA.News noticiou que a Guarda Nacional da Rússia alterou seus regulamentos de defesa civil. Essas mudanças tratam da proteção da Rússia contra ameaças durante períodos de mobilização, lei marcial e guerra. Em outras palavras, a Guarda Nacional da Rússia está garantindo que tenha as estruturas legais necessárias para reprimir protestos e outras chamadas ameaças que possam surgir caso Putin decida mobilizar soldados. As evidências estão se acumulando. Putin não está pronto para anunciar isso até depois das eleições para a Duma de Estado, mas ele está claramente se preparando para uma rodada de mobilização que ele prometeu que nunca aconteceria. Na verdade, o Kremlin ainda está fazendo essa promessa. Representantes da Duma de Estado da Rússia negaram as alegações de Zelensky de que uma mobilização está sendo preparada. O chefe do Comitê de Defesa, Andrei Kartapolov, afirmou: "Ouvi que Zelensky falou algo sobre isso. Só posso atribuir isso ao fato de que ele provavelmente exagerou no fim de semana e deixou a imaginação correr solta." Kartapolov afirmou que o principal meio da Rússia para repor o efetivo militar segue sendo o recrutamento de voluntários que assinam contratos com as Forças Armadas.
Sobre isso, Sr. Kartapolov, o simples fato de que a Rússia depende do recrutamento de voluntários nos dá mais um sinal de que Zelensky está certo e de que uma onda de mobilização está chegando. O recrutamento de voluntários não tem dado certo para a Rússia em 2026. Em 4 de maio, o Pravda informou que a Rússia registrou o 5º mês consecutivo perdendo mais soldados na Ucrânia do que conseguia recrutar para repor o efetivo. Entre dezembro de 2025 e 26 de abril, a Rússia conseguiu recrutar 148.400 pessoas, mas perdeu 156.735, ficando com um déficit de pouco mais de 8.000. O Kyiv Independent traz outros números, citando o discurso noturno de 25 de julho de Zelensky, que abrange 2026 até o momento. O presidente da Ucrânia diz que a Rússia já sofreu 225.500 baixas este ano e recrutou 221.000. Então, o déficit é menor, mas ainda existe, mostrando que os recrutadores de Putin precisam recorrer repetidamente a uma fonte que está começando a se esgotar. A Rússia ainda não enfrenta uma crise total de recrutamento, mas à medida que o número de mortes mensais continua a aumentar, com junho batendo recordes para a Ucrânia em 2026, com 39.490 baixas russas só nesse mês, o problema existente vai piorar. A Rússia já não encontra quem aceite altos pagamentos para morrer na Ucrânia, o que deixa Putin desesperado. Tão desesperado que já preparou tudo para a mobilização. O que vem a seguir é quase inevitável. Sabendo que as perdas da Rússia estão se tornando cada vez mais insustentáveis, Putin está tentando esgotar todas as opções disponíveis para ele até outubro. A United 24 Media informa que a Rússia pressiona pela chegada de 30.000 soldados norte-coreanos e novos lançadores de mísseis do mesmo país ao país. Novamente, isso vem de Zelensky, que afirma que a Rússia até preparou instalações na região de Voronezh para acomodar os soldados norte-coreanos que estão chegando. Isso ameaça não só a Ucrânia. A Rússia ajuda a Coreia do Norte a aprender sobre guerra, aprimorar armas e obter experiência em combate. Zelensky afirmou que isso ameaça a todos na Ásia ao alcance dos mísseis norte-coreanos. Pode ser uma ameaça, mas também é um sinal de que a Rússia está ficando sem soldados próprios para posições na retaguarda. Reservistas têm atuado nessas funções. Pode ter surgido outro sinal de que serão enviados à linha de frente. O Kiev Post informa que a Rússia ampliou o recrutamento em prisões com um novo projeto de lei, aumentando o número de possíveis incorporados ao exército. A Rússia, tão desesperada, agora inclui condenados por crime organizado e uso indevido de segredos de Estado aos assassinos, estupradores e dependentes químicos já enviados de prisões para a Ucrânia. Parece inteligente enviar quem lidou mal com segredos de Estado. Não há chance de a Ucrânia se aproveitar dessas pessoas e fazê-las se voltar contra a Rússia. Nada disso vai ser suficiente. 30.000 soldados norte-coreanos equivalem a um mês de baixas russas. O recrutamento em prisões já é uma tática em uso. Adicionar novos tipos de criminosos à lista não afetará tanto os números da Rússia quanto Putin deseja. O recrutamento voluntário indica que a Rússia estará no vermelho até o fim de 2026 e nos últimos meses de 2025. A mobilização terá de acontecer mais cedo ou mais tarde. Putin se prepara para algo devastador contra seu próprio povo. Mas qual será a gravidade? Esse sacrifício forçado bastará para a Rússia atingir seus objetivos e capturar Donetsk? Antes de respondermos a essas perguntas, este é um lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Se ainda não se inscreveu nem ativou as notificações, aproveite para clicar agora e depois voltar ao vídeo. A mobilização iminente da Rússia terá dois impactos principais. Mudará a situação na linha de frente e criará grandes problemas internos. Na linha de frente, a Ucrânia sabe que 500.000 soldados russos são uma má notícia. A estratégia da Ucrânia agora é causar tantas perdas à Rússia que Putin tenha que negociar a paz, pois os danos se tornariam insustentáveis. Isso se reflete em todas as ações ucranianas. As vastas zonas letais causam baixas em grande escala. Ataques dentro da Rússia prejudicam a economia de Putin e sua máquina de guerra por dentro. Com drones de médio alcance, a Ucrânia prejudica a logística russa e abre chances para contra-ataques. Mesmo se a Rússia enviar 500.000 soldados para a Ucrânia, essa estratégia não desaparece. No entanto, é muito mais difícil executar, pois a Rússia pode fechar brechas, reforçar defesas e enviar mais soldados contra as fortificações da Ucrânia. Se funcionar como Putin espera, pode acelerar a captura das cidades do cinturão fortificado de Donetsk. No entanto, a Rússia tem um problema, e esse problema é explicado por Zelensky. Aumentar o efetivo recrutando à força 500.000 soldados parece ótimo no papel para Putin.
No entanto, grandes problemas operacionais surgiriam, muitos ligados à infraestrutura que a Rússia precisa para tornar esses conscritos eficazes. Zelensky afirma que ele não conseguirá preparar essas pessoas rapidamente. Isso significa que ele mandará pessoas despreparadas para a batalha, resultando em grandes perdas. Putin forçará os comandantes a enviar soldados despreparados para a linha de frente. Embora muitos mobilizados por Putin sejam reservistas, a maioria só recebeu treinamento básico e não imagina o inferno de drones que os espera na Ucrânia. Serão apenas orientados a arrumar as coisas, treinar alguns dias e partir. E se você acha que estamos exagerando aqui, então pense de novo. A baixa qualidade do treinamento russo já é conhecida há tempos. Em maio de 2025, o Instituto para o Estudo da Guerra relatou que a Rússia passou a recorrer à tática simples e estúpida de enviar recrutas mal treinados para ataques. A ideia é simples. Esses recrutas têm pouca capacidade ofensiva, mas servem como alvos e obrigam a Ucrânia a gastar drones. Depois de mortos, eles desempenham um pequeno papel ao ajudar a Rússia a romper fortificações por meio de sua própria versão sangrenta da Guerra de Atrito. Debry apresentou um relatório da United 24 Media, mostrando que alguns soldados russos têm só 5 dias de treinamento antes de ir à linha de frente. A Rússia basicamente oferece um curso intensivo sobre como virar uma baixa. Se até 500 mil soldados precisarem ser preparados de repente para a guerra, os campos de treinamento já sobrecarregados do país não vão conseguir atender. Os mobilizados terão sorte se receberem alguns dias de treinamento como os recrutas atuais. Putin não se importa, pois nem os considera humanos. São apenas carne de canhão usada por ele para atacar as defesas da Ucrânia. As mortes e feridos não importam para Putin, nem os sacrifícios dos soldados e de suas famílias em casa. Putin só se importa em usar o povo russo para garantir seu legado como um dos grandes líderes de guerra do país. Mas Putin deveria considerar o impacto do sacrifício exigido. Apesar do efeito da mobilização na linha de frente, seu impacto interno pode decretar o fim de seu reinado. Voltemos a setembro de 2022. Após o fracasso da operação militar especial em derrubar a Ucrânia tão rápido quanto Putin dizia, a Rússia enfrentou um problema. A Ucrânia revidava com força. Os soldados enviados para a invasão eram insuficientes, exigindo que as forças armadas russas reforçassem o contingente. Putin optou por uma mobilização parcial como solução. Relatórios apontam que a Rússia mobilizou 300 mil reservistas. E muitos problemas previstos por Zelensky para a segunda rodada ocorreram. Identificar, treinar e avaliar quem deveria entrar na Ucrânia levou uma eternidade, atrasada pela burocracia que a Rússia depois tentou eliminar com novas leis. Mais preocupante para Putin foi a reação do povo russo. Essa mobilização ocorreu quando o apoio à invasão da Ucrânia e a Putin ainda era alto. E mesmo assim, setembro de 2022 provocou protestos em toda a Rússia. E segundo a Newsweek, levou dezenas de milhares de russos a fugirem do próprio país para evitar ter que servir nas Forças Armadas. Agora, aqui estamos nós, quase 4 anos depois. E Putin parece estar planejando fazer a mesma coisa novamente, só que em uma escala maior. Ele faz esses planos enquanto o apetite por guerra e sua popularidade diminuem na Rússia. O povo de Putin demonstra frustração com a guerra na Ucrânia, evidenciada nas pesquisas, segundo o relatório de 1º de julho. A TVP World disse que uma pesquisa realizada pelo Instituto Ucraniano de Conflitologia e Análise da Rússia revelou que 81% dos russos querem um fim imediato para a guerra na Ucrânia. A mesma pesquisa também descobriu que 73% das 1.600 pessoas entrevistadas se opõem a uma segunda onda de mobilização. A aprovação de Putin também está em queda. No dia 20 de julho, a United 24 Media divulgou resultados recentes do Centro Russo de Pesquisa de Opinião Pública, alinhado ao Kremlin e que manipula dados a favor de Putin. Descobriu que apenas 65,1% dos russos aprovam o desempenho de Putin. Esse é o ponto mais baixo de 2026 e indica que os russos estão cansados da guerra. Embora 65,1% pareça alto, lembre-se que o dado vem de uma organização de pesquisa controlada pelo Kremlin. Muitos na Rússia hesitam em expressar desaprovação por medo de uma visita da polícia secreta. Para qualquer outro líder mundial, 65,1% de aprovação seria excelente. Para Putin, que é um ditador comandando o Estado policial, isso é um grande sinal de que ele se tornou impopular. Putin pretende iniciar nova mobilização nesse barril de pólvora, enquanto a economia russa já desmorona. Com o déficit orçamentário do país chegando a quase 77 bilhões de dólares, o Kremlin teve que pedir empréstimos ao Banco Central para cobrir os altos gastos de guerra de Putin. A escassez de mão de obra no país chegou a níveis históricos, informou a United 24 em
25 de junho, o que está dificultando a atração de investimentos estrangeiros, já que não há garantia de que a Rússia conseguirá fornecer os trabalhadores de que as empresas precisam. Agora, Putin pretende retirar até 500 mil pessoas da Rússia para enviá-las à Ucrânia. Será um sacrifício grande demais para o país. É uma decisão que vai explodir na cara de Putin. As leis da Guarda Nacional estão sendo reescritas e treinamentos feitos para preparar regiões russas para a mobilização, mas isso não está relacionado ao processo de mobilização em si. Putin e seus comparsas sabem que a mobilização trará ondas de protestos, um êxodo de reservistas russos e um novo nível de descontentamento muito além do que foi visto em setembro. O povo russo está cansado da guerra de Putin, de ver familiares morrendo e da economia prejudicada, linhas de combustível fragilizadas e ataques frequentes de drones ucranianos, que Putin não consegue conter. A mobilização será suicídio político para Putin, e esperar até depois das eleições para a Duma estatal para fazer isso não vai mudar esse fato. Putin pode achar que já está comprometido e talvez prefira seguir até o fim. 2026 viu a ascensão da Ucrânia como uma força de longo alcance. Números recordes de drones foram enviados para a Rússia e os territórios ocupados, levando a números recordes de alvos atingidos. Se o ano terminasse aqui, a Ucrânia já teria vivido o impressionante ano de 2026. Mas a Ucrânia planeja mais. Muito mais. Esse plano é brutal, vai além de ambicioso, mas se a Ucrânia conseguir realizá-lo, cara, vai ser enorme. A lista foi feita, o trabalho da Ucrânia já começou. O que espera a Rússia agora é a próxima evolução de uma campanha de ataques em profundidade que já mergulhou Putin em desespero. Em 26 de julho, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um grande anúncio. Após reunião com comandantes militares da Ucrânia, elaborou-se nova lista de alvos prioritários. Essa lista foi criada tanto para aproveitar o sucesso da atual campanha de ataques em profundidade da Ucrânia, quanto para atacar alvos que a Rússia absolutamente não quer perder, e que talvez nem fosse possível atingir há apenas alguns meses. Zelensky diz que o alcance cada vez maior dos drones ucranianos tornou possível a criação dessa lista. Assim como o fracasso das defesas aéreas da Rússia em impedir drones em refinarias de petróleo e bases militares e aéreas, onde as sanções da Ucrânia já tiveram êxito, concordamos hoje em seguir com as operações e atualizar a lista de objetivos prioritários de acordo com o impacto real sobre a Rússia e sua capacidade de continuar e prolongar esta guerra, afirmou Zelensky. Nosso objetivo é que nossa pressão de longo alcance force a Rússia à diplomacia, dificultando a produção de armas, componentes, petróleo e gerando perdas econômicas, trazendo a guerra ao seu território. A Ucrânia tem um objetivo duplo: levar a guerra de volta à Rússia e pressionar Putin a negociar a paz. Logo analisaremos se esses objetivos são realistas. A lista foi elaborada por Zelensky e pelo novo comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Mikhailo Drapachy, o chefe do Estado-Maior-General, Ihor Skobek, e o ministro interino da Defesa, Yevgeny Kamara. As contribuições de Drapachy para a lista podem ser as mais interessantes. Apresentado como novo comandante-chefe da Ucrânia em 22 de julho, substituindo Oleksandr Syrskyi, ele certamente terá ideias sobre quais alvos a Ucrânia pode atingir para enfraquecer a Rússia na linha de frente e pressionar Putin em casa. Esta é a primeira oportunidade de Drapachy mostrar o que ele tem a oferecer. Só o tempo mostrará se os alvos que ele ajudou a definir terão impacto para a Ucrânia. Ao falar desses alvos, surge a principal dúvida: o que a Ucrânia pretende atacar? Esse ponto permanece incerto, já que Zelensky e seus colegas não divulgaram a lista. Isso não deveria ser uma surpresa. Dizer à Rússia que a Ucrânia planeja atingir tal ou tal alvo só dá ao Kremlin a chance de posicionar o máximo possível de sistemas de defesa aérea nesse alvo. Pode-se dizer que a Ucrânia poderia ter apresentado uma lista falsa, forçando a Rússia a deslocar defesas aéreas dos alvos principais. Talvez a Ucrânia ache que isso é uma jogada arriscada demais, e que é melhor manter tudo em segredo até que os drones decolem e os incêndios comecem. Podemos ter indícios do que a Ucrânia quer atingir, com base nos alvos já atacados em 2026. O ano viu a Ucrânia desencadear uma estratégia massiva de ataques em profundidade, resultando em refinarias de petróleo e infraestrutura de energia, fábricas militares, defesas aéreas, centros logísticos e até a rede elétrica na Crimeia ocupada tem recebido frequentes ataques de drones de longo alcance. A Ucrânia também se envolveu na destruição sistemática de navios da Frota Sombra no Mar de Azov e no Mar Negro durante julho, atingindo um total de
192 embarcações, atingidas até 22 de julho. E claro, tem a própria Wildberries. A versão russa da Amazon absorveu uma verdadeira tempestade de ataques que destruíram cerca de 1/10 dos depósitos e estoques da empresa. Segundo reportagem da Newsweek, de 27 de julho, os danos causados apenas por esses ataques podem ser contabilizados em bilhões de dólares. É isso que a Ucrânia mais deseja: causar o máximo de dor econômica à Rússia. Assim, é possível supor que alguns alvos prioritários têm componente econômico. Mais instalações da Wildberries podem ser atacadas. Afinal, ainda restam 90% da rede logística da empresa. Ainda há muitos bilhões de dólares em danos, porque é uma empresa visada por vender equipamentos militares, drones e componentes para soldados russos. Também apostaríamos que mais refinarias de petróleo estão na lista. Em 25 de julho, a Ucrânia atingiu a refinaria de petróleo de Tyumen, a cerca de 2.000 quilômetros da linha de frente. O que vemos aqui é o alcance impressionante que os drones da Ucrânia conseguem atingir agora. Isso indica que refinarias antes inacessíveis agora podem ser alvos prioritários. Considere o alcance. Voltaremos a isso. O relatório do Kyiv Independent sobre a nova lista de Zelensky também traz pistas sobre os alvos da Ucrânia. A profundidade estratégica, antes vantagem russa, agora é um problema para a liderança política e militar do país. Como a maioria dos sistemas de defesa aérea russos está concentrada em torno de Moscou, residências do governo, a ponte da Crimeia e áreas de São Petersburgo, segundo o portal. O presidente da Ucrânia afirma, porém, drones ucranianos já mostraram que conseguem superar essas defesas e atingir alvos. Isso nos dá duas possibilidades. A primeira é que Volodymyr Zelensky mencionou esses locais porque eles são prioridades. Isso faria sentido. A Ucrânia está tentando isolar a Crimeia, então ataques à ponte da Crimeia, que a conecta ao território russo, fazem sentido. Atacar lugares como Moscou e São Petersburgo também é bom para a Ucrânia, pois são as duas cidades mais importantes para Vladimir Putin. A capital da Rússia e a cidade natal de Vladimir Putin deveriam ser as mais seguras na guerra, então qualquer ataque prejudica sua reputação como defensor dos russos. Isso é tão relevante quanto o impacto econômico de outros ataques ucranianos. Quanto à segunda possibilidade, a Ucrânia pode estar rastreando o movimento das defesas aéreas russas. Putin reforça defesas nos locais citados por Zelensky, o que pode indicar que outros alvos antes inalcançáveis agora estão vulneráveis e sem proteção adequada. Há relatos de que a Rússia moveu defesas aéreas do Ártico para áreas consideradas mais importantes por Putin. Zelensky também disse que a Rússia move sistemas de defesa aérea pelo país. Isso indica que a Ucrânia conhece a origem desses sistemas e sabe quais alvos ficaram mais vulneráveis. Esses novos alvos vulneráveis podem ser prioridade, enquanto Putin busca proteger a si e a um grupo seleto de russos com defesas aéreas. Vamos ter que esperar para ver. Zelensky também fez questão de deixar claro para a Rússia que ela não será capaz de impedir o que está por vir. O presidente da Ucrânia destacou os números. A Ucrânia realizou com sucesso mais de 1.000 missões de ataque de longo alcance desde o início de sua campanha de sanções em 2026. Esses ataques estão indo cada vez mais longe. O ataque à refinaria de Tyumen não foi recorde. Esse título é de um ataque dias antes à refinaria de Omsk, que está a aproximadamente 2.500 quilômetros da fronteira entre Ucrânia e Rússia. Segundo Zelensky, o alcance dos drones ainda não foi totalmente explorado. A Ucrânia já consegue atingir alvos a 3.000 quilômetros ou mais, incluindo os Urais e a Sibéria, e várias outras regiões além de Moscou na linha de fogo. Mais uma vez, tudo isso é para mandar um recado. Zelensky quer que Putin perceba que o tamanho imenso, que foi a grande força da Rússia em tantas guerras anteriores, agora se tornou uma desvantagem. A Rússia precisa mover defesas aéreas por não ter o suficiente para cobrir tudo. À medida que drones ucranianos ampliam seu alcance, a lista de possíveis alvos fica maior. Permite selecionar novos alvos prioritários. A Ucrânia prefere manter a Rússia em dúvida. Atacará Moscou, São Petersburgo e a Crimeia com ainda mais intensidade em sua campanha brutal? Ou será que vai atacar alvos a distâncias ainda maiores, que agora estão mais vulneráveis do que nunca porque não tem mais defesas aéreas? A Rússia só vai descobrir quando os ataques acontecerem. Sobre o alcance, o que Putin considera necessário defender mudará em breve, já que a Ucrânia está desenvolvendo armas que podem atingir ainda mais longe do que as que possui atualmente. Isso pode realmente mudar o jogo. Mas antes de irmos mais a fundo, fica o lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Se ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar no botão e ativar as notificações para garantir que você seja um dos primeiros a ver o que vem por aí no canal.
A Ucrânia já provou que pode atingir alvos a até 3.000 quilômetros de distância. E vem mais por aí. Muito mais. Poucos dias antes de revelar a existência da nova lista de alvos prioritários da Ucrânia, Zelensky afirmou que a Ucrânia trabalha para ampliar o alcance de seus drones, permitindo atingir alvos a até 4.000 quilômetros das fronteiras. Zelensky afirma que o trabalho deve ser concluído até o 2026, acrescentando mais uma camada à lista. Se a Ucrânia aumentar seu alcance em 1.000 quilômetros, o extremo oriente russo entra no raio de ação. Isso é ruim para Putin e vai piorar. Além do aumento de 1.000 quilômetros previsto para este ano, Zelensky afirma que 2027 trará drones capazes de percorrer entre 5.000 e 10.000 quilômetros. O presidente da Ucrânia revelou poucos detalhes, sendo cauteloso com razão. Para Zelensky afirmar isso, deve ter visto uma tecnologia que a Ucrânia não mostrou ao mundo ou à Rússia. É mais um aviso a Putin. A Ucrânia possui a lista e logo poderá atingir alvos que Putin jamais imaginou possíveis. Além disso, a Ucrânia também está trabalhando na criação do seu próprio míssil balístico. Esse míssil, desenvolvido pela Firepoint, responsável por diversos drones de longo alcance usados pela Ucrânia contra a Rússia, não é só conceitual. Em 18 de julho, o Kiev Post informou que a Firepoint diz que o míssil está quase pronto e pode estar pronto para ser empregado contra a Rússia já no outono de 2026. Sobre o novo míssil da empresa, o proprietário projetista-chefe da Firepoint, Denis Shelkunov, afirmou: "Os militares decidirão onde atacar, mas acho que esses serão alvos significativos imediatamente. A Firepoint está desenvolvendo 2 mísseis balísticos. O FP-7 tem um alcance de até 200 km, enquanto o FP-9 pode atingir alvos a até 855 quilômetros de distância da Ucrânia." Temos mais especulações para a nova lista. Alguns alvos prioritários podem ser locais já atacados antes pela Ucrânia com drones. Assim que obtiver mísseis balísticos de longo alcance, esses locais não serão só atingidos, mas totalmente destruídos por armas de maior poder de fogo. Aqui está o que prevemos. A nova lista de prioridades da Ucrânia deve incluir alvos já atingidos antes, como a Ponte da Crimeia e novos alvos na Sibéria e extremo oriente da Rússia, agora acessíveis pelo maior alcance dos drones ucranianos. Se o Firepoint estiver certo e mísseis balísticos forem disponibilizados nos próximos 2 meses, esperamos ataques mais fortes a refinarias de petróleo russas nas regiões de fronteira, especialmente as que podem ter tido defesas aéreas retiradas e levadas para Moscou. A Ucrânia agora possui variedade em alcance e poder em seu arsenal. Isso coloca Putin em desvantagem. A Ucrânia pode atingir quase qualquer alvo, e Zelensky quer que Putin saiba disso porque, no fim, o anúncio da lista de alvos prioritários se resume a uma coisa: forçar Putin a negociar. Zelensky afirmou isso na citação de abertura do vídeo e detalhou o que a Ucrânia deseja na mesma postagem no Telegram. Apresentamos todas as propostas à liderança russa para encerrar a guerra com uma paz digna. Todos os parceiros sabem o que é necessário. Nossa precisão está criando condições para uma diplomacia real, disse Zelensky. Em outras palavras, a Ucrânia viu as cartas na mesa e virou o jogo. É a Rússia que deveria estar usando ataques de longo alcance para forçar a Ucrânia a se render. Por anos, a Rússia agiu assim porque a Ucrânia não representava ameaça de longo alcance semelhante à russa. Agora, a Ucrânia tem essa ameaça de longo alcance, podendo se tornar o agressor e forçar Putin a negociar. Telegraph e The Economist afirmam que o objetivo final da Ucrânia é forçar Putin a pedir paz. O primeiro destaca os ataques em profundidade e o bloqueio logístico ucraniano nos territórios ocupados, como formas de pressionar o exército russo e forçar Putin a negociar. Esses ataques estão acontecendo enquanto os avanços russos na Ucrânia estagnam a tal ponto que 2026 pode ser o pior ano da Rússia na Ucrânia. Cada avanço russo conquistado agora é caro e lento, vindo ao custo de milhares de soldados. E a cada dia que passa, mais da máquina de guerra russa é destruída, seja refinarias e alvos dentro da Rússia ou pontos logísticos nas regiões ocupadas. A revista The Economist vai além, afirmando que a Ucrânia tenta ameaçar Putin para forçá-lo a negociações de paz. Não podemos dizer que discordamos. A nova lista da Ucrânia é uma ameaça tão clara quanto qualquer outra já vinda do país, reforçada por todo o sucesso de longo alcance que a Ucrânia teve em 2026 até agora. As ameaças do senhor Zelensky são reais. A Ucrânia bombardeia refinarias na Rússia, causando racionamento de gasolina em mais de uma dúzia de regiões.
Ataques a estradas, pontes, refinarias e balsas dificultam o abastecimento da Crimeia, anexada pela Rússia. Segundo o veículo, a península abriga um grande agrupamento militar e está sendo privada dos meios de funcionar. A Ucrânia entende que a maioria dos russos quer evitar ainda mais sofrimento. É por isso que revelou a existência de sua nova lista. Mas Putin não é toda a Rússia, e isso pode acabar sendo um problema. A estratégia da Ucrânia para forçar Putin à mesa pode não funcionar simplesmente porque Putin se enterrou tão fundo com sua invasão à Ucrânia que sabe que acabará enterrado nesse buraco se capitular de alguma forma. Isso aparece na recente retórica russa sobre negociações de paz. No início de julho, o Financial Times informou que fontes próximas a Putin disseram ser improvável que ele participe de negociações de paz realmente significativas antes de fevereiro de 2027. Os russos ainda preferem que os americanos entreguem a Ucrânia a eles sem sugerir concessões. Eles repetem os mesmos objetivos. A posição de negociação deles basicamente não deixa espaço para conversas significativas, disse uma das fontes ao veículo. Putin, em vez de reconhecer o dano que a Ucrânia já está causando e que ampliará no futuro, endurece sua posição e insiste que a Rússia está vencendo, apesar das evidências contrárias. Putin exige mais concessões, enquanto a Ucrânia pode estar em seu ponto mais forte desde o início da invasão. Isso não faz sentido. E esse é o problema. Putin se perdeu na própria guerra. Em 27 de julho, o Kremlin minimizou um plano de trégua aérea que Estados Unidos e Ucrânia supostamente preparavam, ignorando relatos como especulação da mídia, considerada não confiável até a apresentação de um plano. Esse tipo de resposta quase não mostra entusiasmo por um processo de paz que Putin só fingiu apoiar para obter o que queria da Ucrânia. A Rússia também dificilmente aceitará uma trégua aérea, embora isso poupasse o país do que está por vir. À medida que a Ucrânia começa a cumprir sua lista de prioridades, também significaria que a Rússia não poderia mais lançar mísseis e drones contra os civis ucranianos, o que é uma parte fundamental da estratégia terrorista da Rússia. A Ucrânia prefere a paz. Se Putin recusar, o fogo virá. 2 dias após Zelensky divulgar a lista da Ucrânia, o país enviou 390 drones à região de Moscou como advertência. A Rússia diz ter interceptado a maioria dos drones, mas a Ucrânia talvez só quisesse lembrar Putin de que Moscou e nenhum lugar na Rússia estão seguros. A Euromaidan Press relata que já houve um aumento de 1.150% nos ataques ucranianos em profundidade desde o início de 2026. A United 24 Media acrescenta que esse aumento significa que a Ucrânia atingiu 697 alvos em toda a Rússia até 10 de julho, causando um prejuízo de 6,1 bilhões de dólares ao Kremlin nesse processo. Se Putin não ceder à pressão, mais ataques virão. Zelensky quer reforçar essa mensagem para Putin, enquanto a Ucrânia se prepara para novos ataques a alvos prioritários. Putin agora teme o desconhecido. Ele não saberá quando os drones da Ucrânia virão ou o que eles vão atacar, até que a Ucrânia o informe, com os incêndios e explosões que resultarem. Fique atento ao canal nas próximas semanas. Devemos reportar mais do que só alguns novos alvos prioritários da Ucrânia. Enquanto espera pelos relatórios, que tal aprender mais sobre os ataques Wildberry? Já citamos eles antes, e não seria surpresa se outras instalações da empresa aparecessem na lista da Ucrânia. No início de julho de 2026, drones ucranianos localizaram 6 dos 7 abrigos reforçados para aeronaves na base aérea de Saki, na Crimeia ocupada. Eles explodiram as portas de 4 deles. Essa base já tinha sido atacada dias antes. A Rússia investiu muito em reforçar o aeródromo com abrigos de concreto feitos para impedir ataques assim. Em uma semana, a Ucrânia fez o experimento 2 vezes e passou nas 2. Todos os veículos de imprensa que cobrem a guerra divulgaram versões dessa história. Queremos argumentar que o incêndio no hangar é o menos interessante diante no que realmente ocorre com o poder aéreo russo agora. Por trás das imagens das portas dos abrigos desabando, há uma segunda campanha quase sem cobertura. Ela ocorre em registros de exportação, listas de sanções e relatórios corporativos. Essa segunda campanha pode ser mais importante que qualquer ataque isolado. A Ucrânia não está apenas destruindo jatos russos um de cada vez em uma pista de táxi na Crimeia. Ela está tornando estruturalmente mais difícil para a Rússia construir o próximo. Então vamos lá, começando por contextualizar. Saki, ou mais precisamente, a base aérea Novo-Fedorivka, abriga o 43º Regimento Independente de Aviação de Ataque Naval da Marinha Russa, desde a anexação da Crimeia em 2014. Ela tem sido usada para operar caças multifunção Su-30SM e Su-30M,
aeronaves empregadas em missões de ataque naval. Também tem sido cada vez mais usada para ataques com bombas planadoras no sul da Ucrânia. Durante grande parte da guerra, funcionou como uma base de retaguarda relativamente segura, longe o suficiente da linha de frente para que a Rússia a tratasse como um local seguro para estacionar, fazer manutenção e rearmar aeronaves. Mas, em julho de 2026, o Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, lançou ataques de drones na infraestrutura dos hangares da base e relatou 5 acertos confirmados, com informações preliminares indicando que caças Su-30 e Su-30SM estavam dentro de 2 dos hangares atingidos, e o incêndio começou onde uma dessas aeronaves estava armazenada. A própria avaliação do SBU estimou cada uma dessas aeronaves entre 30 e 50 milhões de dólares, dependendo da configuração. 2 dias depois, o SBU atacou novamente, desta vez alegando ter atingido 7 hangares em toda a base, com aeronaves Su-30SM, Su-30 e Su-24, supostamente dentro de vários deles. O SBU afirmou que pelo menos 7 aeronaves foram destruídas ou danificadas. Além de Saki, a Ucrânia também atacou a base aérea de Guardiskoy, a cerca de 30 km para o interior, atingindo mais 2 hangares com drones Shahed e equipamentos de apoio à aviação. Esses ataques diferenciam da maioria dos ataques a aeródromos que cobrimos nos últimos anos, porque não dependemos só das alegações do governo ucraniano para saber o que ocorreu. Imagens de satélite da Vantor, empresa comercial de satélites, confirmaram de forma independente os danos. 6 dos 7 abrigos reforçados para aeronaves tinham danos visíveis. As portas blindadas de 4 deles estavam caídas na pista de taxiamento, mas os abrigos de concreto reforçado, em sua maioria, permanecem de pé. Um abrigo reforçado para aeronaves é feito para resistir a explosões próximas e proteger a aeronave em condições de voo. As imagens de Saki mostram uma estrutura que manteve sua forma, enquanto tudo o que era importante nele, e a porta que deveria fechá-lo, não resistiu. A resposta da Rússia à ameaça ucraniana de drones de médio e longo alcance, que até agora era só concreto derramado, já está sendo testada menos de 1 ano após sua construção. E ela não está resistindo da forma que os planejadores russos esperavam. Aqui está a linha do tempo que explica por que esses abrigos existem. Em junho de 2025, a Ucrânia lançou a famosa Operação Teia de Aranha, ataque massivo de drones contra bases de bombardeiros estratégicos no interior da Rússia, usando drones contrabandeados ao longo de meses e lançados de dentro do país. A Ucrânia afirmou ter atingido dezenas de aeronaves em bases, incluindo Belyaya, a mais de 4.000 quilómetros da fronteira ucraniana. Desde então, ataques regulares de longo alcance da Ucrânia chegaram até Engels, cerca de 600 quilómetros da linha de frente antes da Operação Teia de Aranha. A defesa aérea russa considerava a distância como proteção, acreditando que a Ucrânia não alcançaria fisicamente um campo de aviação. As aeronaves ali estavam seguras, sem necessidade de novos investimentos. Porém, a Ucrânia mostrou que podia atingir áreas remotas da Rússia, pilotando drones ou entregando-os em missões secretas em território inimigo. A Rússia respondeu despejando concreto em aeródromos que antes tinham rampas abertas, adotando abrigos reforçados como solução para ameaças que o estacionamento ao ar livre não suportava mais. A proteção fazia sentido no papel. Reforçando a posição, você protege o que está lá dentro e recupera certa capacidade de sobrevivência pela estrutura. O problema é que os drones de ataque da Ucrânia evoluíram mais rápido do que a Rússia completou sua construção. Os ataques revelam que os novos drones ucranianos reduzem o valor protetivo desses abrigos. E 6 de 7 abrigos danificados em uma única semana em uma base é exatamente o tipo de evidência que sustenta essa afirmação. Então, a Rússia resolveu um problema, que eram as aeronaves expostas em campos de aviação abertos, e ao fazer isso, criou um novo. Esse novo problema são estruturas caras, óbvias e fixas, que a Ucrânia agora sabe exatamente onde encontrar e como explodir de dentro para fora. Para entender a importância, além do valor das aeronaves, é preciso explicar o que é um hangar, pois a maioria dos relatos desses ataques resume-se a contar aviões destruídos. E isso subestima o que realmente está sendo atacado. Um caça não é uma arma independente. Ele é a ponta visível de todo um sistema de apoio. E é esse sistema que determina quanta capacidade de combate um aeródromo pode realmente gerar em qualquer dia. Um conceito chamado geração de sortidas. O hangar é onde acontece a parte mais trabalhosa desse ciclo. Os motores são inspecionados, os aviónicos são testados e calibrados, as armas são carregadas nos pontos de fixação. Tudo depende de mecânicos qualificados, peças de reposição, equipamentos de solo, linhas de combustível, dispositivos de teste e documentação de manutenção. E tudo isso precisa estar em um único local físico para ser aplicado na aeronave de verdade. E em 2026, um drone pode alcançá-lo.
A Ucrânia não precisa colocar um Su-30SM de 50 milhões de dólares no chão para reduzir o que essa aeronave contribui para a guerra. Só precisa tornar o ciclo de geração de sortidas naquela base mais lento, mais caro e menos confiável do que era na semana anterior. Danifique o hangar de manutenção e a área de reparos. Destrua o equipamento de apoio em solo e uma aeronave perfeitamente operacional fica parada, porque ninguém pode armá-la ou abastecê-la corretamente. Derruba o radar ou a cobertura de defesa aérea ao redor do campo. O próximo ataque de drone enfrenta menos resistência que o anterior. Uma aeronave incapaz de voar em missão é, naquele dia, tão inútil para a Rússia quanto uma que não existe. Por isso, a Ucrânia segue atacando repetidamente os mesmos poucos aeródromos na Crimeia, pois sabe que dali partem a maioria dos ataques de bombas planadoras da Rússia, em vez de buscar destruir mais aeronaves de uma vez em outro lugar. Então, o foco neles visa reduzir o volume de ataques que a Rússia consegue lançar em um dado dia. Porém, há uma lógica operacional maior para a Ucrânia atingir diversos alvos simultaneamente. É um conceito chamado operações paralelas e vem diretamente da doutrina da Força Aérea dos Estados Unidos, que foi a mesma lógica que sustentou as campanhas aéreas da coalizão contra o Iraque. A ideia é simples. Uma campanha sequencial atinge um alvo, espera, avalia os danos e depois passa para o próximo alvo. Uma campanha paralela atinge várias partes do sistema inimigo simultaneamente, como aeródromos, depósitos de combustível, estações de radar, defesas aéreas, nós ferroviários, depósitos de munição, instalações de manutenção e infraestrutura de comando. Tudo no mesmo período, ou o mais simultâneo possível, conforme a capacidade de ataque permitir. O objetivo é causar um choque sistémico. Quando o adversário enfrenta problemas em vários lugares simultaneamente, não consegue focar recursos de reparo e defesa em um só ponto. As decisões são tomadas com informações incompletas. Os recursos são puxados para todos os lados pelo país inteiro. Todo o sistema começa a operar de forma mais lenta e pior, em todos os lugares e ao mesmo tempo. A Ucrânia está aplicando uma versão disso com drones, mísseis e operações especiais de sabotagem, mas, obviamente, sem a escala da Força Aérea dos Estados Unidos. No entanto, a lógica por trás é idêntica. Saki é atingida 2 vezes em uma semana. Depois, Guadalupe é atingida na mesma noite do segundo ataque. Enquanto isso, refinarias russas queimam em poucas semanas. A Rússia não consegue focar sua defesa aérea e reparos em um só problema, pois há muitos ocorrendo ao mesmo tempo, disputando engenheiros, peças e baterias de defesa aérea. O lado que força seu oponente a ficar permanentemente na defensiva, enquanto permanece no controle, tende a vencer a guerra de atrito com o tempo, mesmo sem vencer decisivamente nenhum confronto individual. Aqui é importante ampliar a visão, pois ataques a aeródromos são só parte da história. Drones ucranianos também destroem hangares na Crimeia. Uma segunda campanha, mais discreta, reduz a capacidade da Rússia de repor perdas, conduzida principalmente por regimes ocidentais de controle de exportação e cadeias de suprimentos sancionadas, e pela aritmética industrial de defesa da Rússia. Vamos mostrar alguns números das perdas de aeronaves, pois isso destaca a importância da reposição. O Oryx, projeto de rastreamento de código aberto, registra apenas perdas comprovadas visualmente por fotos ou vídeos. Documentou pelo menos 43 caças-bombardeiros Su-34 e pelo menos 21 aeronaves da série Su-30 perdidas ou danificadas entre o início da guerra e junho de 2026. E como o Oryx exige uma confirmação visual para cada registro, esses números representam um mínimo, não um máximo. Então, o total real é quase certamente maior. Considerando uma frota de Su-34 anterior à guerra, estimada em cerca de 163 aeronaves, as perdas confirmadas sozinhas representam 1/4 de todo esse inventário. E isso tudo antes de contar as aeronaves retiradas de serviço por danos, manutenção atrasada ou falta de tripulação. Nada disso aparece em um rastreador de perdas por confirmação visual. Até junho de 2026, as perdas totais confirmadas de aeronaves da Rússia, considerando todos os tipos de asa fixa, estavam em torno de 185. Considerando todos os tipos de aeronaves de combate, o número chega a pelo menos o dobro, ao incluir helicópteros e perdas secundárias. Na verdade, já em 2024, a RAND estimou que a Força Aérea Russa caiu para cerca de 75% do nível anterior à guerra, devido ao desgaste acelerado e aviões próximos do fim da vida útil. E as perdas continuaram a se acumular desde então. É nesse cenário que a indústria aeronáutica da Rússia deveria repor as perdas, mas é aí que a situação piora para Moscou. Antes de continuar, confirme sua inscrição no programa militar. Acompanhamos os eventos recentes e oferecemos análises de longo prazo e históricas que mostram a evolução da guerra de ambos os lados. Voltando aos problemas da Rússia, vamos começar com o programa Joia da Coroa da VVS, ou Su-57.
Felon, um caça furtivo de quinta geração que está em desenvolvimento há quase 2 décadas e que deveria ser uma resposta direta ao F-35. Em 2023, a Corporação Unida de Aeronaves da Rússia, UAC, entregou supostamente 11 Su-57 para as forças aeroespaciais e seu CEO prometeu publicamente dobrar a produção daqui para frente. Em vez disso, as entregas seguiram o caminho oposto. Em 2024, a estimativa mais corroborada foi de 5 aeronaves entregues contra a meta de 22. E a UAC terminou todo o ano de 2025 sem uma única entrega oficialmente confirmada de um novo Su-57 para as forças aeroespaciais russas. Analistas chegaram a identificar imagens na primavera de 2025 sugerindo 2 aeronaves, números de cauda vermelho 25 e vermelho 26. Mas isso era especulativo, já que a Rostec nunca anunciou oficialmente, o que já diz muito. Uma empresa de defesa confiante no aumento da produção divulga números, cronogramas e lotes identificáveis. O programa Su-57 da Rússia manteve silêncio, divulgando só fragmentos e permitindo especulações. Mas talvez haja uma razão simples para isso. O think tank britânico RUSI publicou um artigo de pesquisa intitulado em novembro de 2025 Vulnerabilidades na produção da Sukhoi, cortando as asas da Rússia. Nela foi sugerido que as principais fábricas de montagem da Rússia em Komsomolsk no Amur, Novosibirsk e Irkutsk já estavam sob sanções diretas. Porém, muitos fornecedores de segundo e terceiro nível, que produzem componentes de titânio para fuselagem, peças de motores e sistemas de radar, ainda conseguiram evitar restrições. O RUSI apontou isso como uma falha no regime de sanções atual e não como prova de que a vulnerabilidade não existe. Mas o mapeamento do RUSI mostrou isso. Os fornecedores mais críticos, incluindo o fabricante de motores USC, UMPO e UFA, o fornecedor de titânio VSMPO, a Visma, e o fabricante de radares Ryazan State, empresa de fabricação de instrumentos, todos ficam na parte europeia da Rússia, dentro do alcance dos ataques de longo alcance da Ucrânia. Em outras palavras, a mesma lógica de ataque está sendo aplicada atualmente aos hangares na Crimeia tem um segundo conjunto de alvos ainda mais importante, que permanece em grande parte sem sanções e ao alcance mais ao norte. Os gargalos se acumulam. O Su-57 foi projetado em torno de um motor de próxima geração, conhecido como Izdeliye 30. A E9 voou por anos com um motor de transição da antiga família AL-41, pois o novo teve problemas para oferecer desempenho estável. Isso comprometeu a promessa operacional de um caça furtivo moderno. Assinatura térmica, desempenho dos sensores e supercruzeiro dependem da configuração final do motor. E os fabricantes, compreensivelmente, relutam em se comprometer com a produção em massa de um avião cujo motor principal ainda não foi finalizado. Quando você soma a essa transição de motor inacabada a escassez de componentes causada pelas sanções mencionadas, você tem exatamente o padrão que estamos vendo. Aeronaves que existem e voam, sendo exibidas em voos de divulgação, mas não podem entrar em produção constante e previsível para substituir perdas em combate. Estimativas de fontes abertas colocam o custo por unidade do Su-57 em algum lugar entre 50 e 100 milhões de dólares, dependendo da configuração. E em uma economia de guerra, os Su-34 e Su-35S, que são mais fáceis de produzir, entregam um valor de combate mais imediato pelo seu custo. Então, os planejadores russos parecem estar fazendo exatamente o que a matemática manda, despriorizando o programa de prestígio caro e sufocado por sanções em favor de aeronaves que eles realmente conseguem produzir, mesmo que essas aeronaves mais simples também estejam sendo perdidas mais rapidamente. Até o dinheiro para consertar essas coisas está cada vez mais difícil de achar. Em novembro de 2025, no Dubai Air Show, o CEO da Rostec, Sergei Chemysov, confirmou publicamente que as exportações de defesa russas caíram cerca de metade em comparação com os níveis de 2022. Ele explicou que a produção durante a guerra está focada nas forças armadas russas, não em compradores estrangeiros. Antes da invasão, a Rússia lucrava cerca de 1,1 trilhão de rublos, aproximadamente 14 bilhões de dólares anuais em exportação de armas, e ocupava a posição de segundo maior exportador de armas do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Uma análise independente da Fundação Jamestown sugeriu que o colapso real é ainda mais acentuado do que a própria avaliação de Chemysov indica, estimando uma queda de 92% nas exportações apenas entre 2021 e 2024. O relatório aponta redirecionamento da produção para o esforço de guerra, sanções, inflação e compradores estrangeiros, até clientes tradicionais como a Índia, que buscam outros fornecedores. E de acordo com dados do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, CIPRI, a participação geral da Rússia no mercado global de exportação de armas caiu de 21%
para pouco menos de 7% em 5 anos. Esse é um colapso inédito para um país que foi, por décadas, um dos 3 maiores exportadores de armas do mundo e construiu influência diplomática no sul global, especificamente por meio dessas relações no comércio de armas. Mas isso não é mais apenas uma questão de exportação, pois já está aparecendo nos principais resultados financeiros. Em julho de 2026, a Rostec revelou que seu lucro líquido caiu 42% em 2025, mesmo com a receita aumentando 25% devido ao aumento dos pedidos domésticos em tempos de guerra. Em um relatório, Chesnokov afirmou ao primeiro-ministro da Rússia que a empresa quase não tinha capital próprio para novos investimentos. Como isso é possível? Simplificando, os programas do governo estão sendo basicamente impostos à Rostec para serem aceitos com margens significativamente menores do que os programas destinados à exportação. Os contratos de aquisição doméstica parecem oferecer margens de lucro significativamente menores do que os contratos de exportação. É revelador que o país que começou a guerra não queira investir em equipamentos militares de qualidade para encerrá-la, preferindo desgastar o inimigo com tecnologia antiga. Coloque essas duas campanhas lado a lado e o resultado é óbvio. A Ucrânia destrói aeronaves de combate russas e degrada a infraestrutura de combustível e de apoio em solo dos hangares, que permite gerar sortidas com as aeronaves sobreviventes. Tudo isso ocorre em uma campanha maior de operações paralelas criada para sobrecarregar a capacidade russa de reparo e defesa simultaneamente. Enquanto isso, sanções ocidentais, perdas de exportação e a alocação de recursos de guerra da Rússia sufocam a base industrial que deveria compensar essas perdas. Essas pressões se fortalecem em um ciclo de retroalimentação positiva. Cada abrigo reforçado que a Rússia fortalece com concreto e cada fornecedor parcialmente sancionado que ainda envia titânio e componentes de radar para essa cadeia de suprimentos são alvos claros para os mesmos drones que destruíram portas de 6 abrigos em Saki. A recomendação de Rússia no relatório anterior conecta tudo isso. O Ocidente deve ampliar as sanções a fornecedores de segundo e terceiro nível, pois aí está a brecha que pode ser explorada atualmente. Cada contrato de exportação que a Rússia perde para compradores buscando fornecedores mais confiáveis, como a Índia, é menos dinheiro para Moscou financiar a produção acelerada que Rússia alerta estar vacilando. O efeito cumulativo torna a campanha nos aeródromos da Crimeia mais relevante do que as baixas indicam. A Ucrânia não precisa vencer, isoladamente, uma guerra de atrito contra a atual frota de aeronaves russas. Ela precisa que as perdas russas superem a reposição, prejudicada por sanções, queda de receita e cadeia de suprimentos dividida entre fornecedores sancionados e não sancionados, que já enfrenta dificuldades para se manter sozinha, sem pressão externa. Isso não indica que o poder aéreo russo sobre a Crimeia vá colapsar em um prazo definido, e devemos evitar exagero sobre o desfecho. A Rússia ainda tem uma das maiores bases industriais do mundo. Ela ainda projeta fuselagens, forja estruturas de titânio e integra armas internamente, mostrando adaptação e inovação nesta guerra, como a criação de novas instalações para sistemas de combustível e testes de aviónicos. Até Saki pode ser reconstruída, reequipada e dotada novamente de abrigos reforçados se Moscou decidir priorizá-la, como já fez com outras bases. Operações paralelas só funcionam se quem as conduz conseguir manter o ritmo. A produção de drones da Ucrânia, embora seja real e esteja crescendo, enfrenta uma rede de defesa aérea russa em torno da Crimeia, que também está sendo reforçada e adaptada especificamente em resposta a esses ataques. A precisão dos ataques pode cair se a interferência e a guerra eletrónica russas avançarem mais rápido que os sistemas de mira da Ucrânia. O que os ataques em Saki e os dados industriais nos mostram, porém, é a direção que está sendo seguida, e essa direção tem sido notavelmente consistente por mais de um ano. A Rússia segue corrigindo vulnerabilidades antigas, enquanto a Ucrânia descobre novas, seja com um drone de ataque mais novo capaz de perfurar concreto, ou uma lista de sanções ocidentais que ainda não alcançou um fornecedor específico. Nos últimos anos, o campo de batalha militar tem visto sistemas não tripulados assumirem de forma constante funções que antes eram desempenhadas por soldados. Em terra, a Ucrânia está fazendo amplo uso de robôs para logística e evacuação de soldados feridos na linha de frente, poupando os humanos de realizar esse trabalho incrivelmente perigoso. Robôs terrestres estão sendo adaptados para combate autônomo ou remoto, ajudando a reduzir a desvantagem da Ucrânia em efetivo na longa linha de frente. Mas é no ar que os drones já mudaram inegavelmente a face da guerra. Veículos aéreos não tripulados realizam reconhecimento, conduzem ataques de longo alcance em áreas profundas atrás das linhas inimigas e até atuam como aeronaves-mãe, transportando drones de ataque menores. No entanto, há um equipamento que eles ainda não conseguiram substituir totalmente: os caças de verdade.
Mas tudo isso está prestes a mudar. A Turquia acaba de realizar mais um teste de disparo bem-sucedido do que dizem ser o primeiro caça não tripulado do mundo, o Bayraktar Kızılelma. Este jato inovador supostamente tem capacidades únicas que se comparam a todas as novas armas de alta tecnologia lançadas pelos Estados Unidos. Além disso, os protótipos atuais são equipados com um motor fabricado na Ucrânia. Então, aqui está toda a história do Kızılelma e seu motor ucraniano, e o que isso significa para as guerras do futuro. O nome Kızılelma se traduz do turco como maçã vermelha, um símbolo lendário na mitologia turca que representa uma vitória distante, mas inevitável. Mas a cada teste bem-sucedido, essa visão se torna exponencialmente mais próxima. Imagens do teste mais recente do Kızılelma foram divulgadas em julho de 2026. De acordo com o fabricante Baykar Technologies, um Kızılelma com o número de cauda S2 decolou do Centro de Treinamento e Testes de Voo Akinci, em Çorlu, no Kirdağ, em 8 de julho. Seu destino? O 5º Comando Principal da Base de Jatos em Mersin, onde o teste de disparo seria realizado. Após uma série de preparativos e testes na base, a aeronave de combate não tripulada decolou com 2 mísseis supersónicos Jet 230 sob suas asas e seguiu em direção a um alvo naval. O Kızılelma então disparou seus mísseis Jet 230 e atingiu o alvo com precisão a uma distância de mais de 74 milhas. É um marco significativo. Representa mais um grande limite superado, demonstrando a capacidade da aeronave de combate não tripulada de realizar missões críticas com munições supersónicas ar-terra. Não se sabe muito sobre o míssil Jet 230 que ela disparou, além do fato de que, segundo relatos, ele tem um alcance máximo de mais de 200 km, ou 124 milhas. No entanto, é provável que seja uma adaptação do míssil UAV-230, turco, que o fabricante Roketsan descreve como um míssil balístico supersónico. O UAV-230, segundo relatos, tem um alcance mais curto, de aproximadamente 93 milhas. Então, se o Jet 230 for realmente uma extensão do UAV-230, um alcance maior é uma das melhorias. Mas seja qual for o caso, os testes bem-sucedidos com um míssil supersónico confirmam as crescentes capacidades ofensivas do Kızılelma. Ele já foi testado com sucesso anteriormente com o Tolun TBR-82 KGK e munições LGK-82, todas produzidas nacionalmente na Turquia, assim como o Jet 230. Mas há uma diferença marcante entre essas outras munições e o Jet 230, que destaca esse último teste. O Tolun TBR-82 KGK e as munições LGK-82 são basicamente bombas planadoras guiadas, não mísseis propriamente ditos. O Tolun é uma bomba planadora guiada de precisão, considerada bomba guiada ou míssil de curto alcance, desenvolvida pela turca Aselsan. O modelo padrão possui orientação GPS-INS, ideal para alvos estacionários como os atingidos no teste mais recente. Mas também existe uma variante com imagem infravermelha, ou IIR, disponível para atacar alvos em movimento. A versão IIR inclui um link de dados bidirecional, permitindo o controle humano no circuito para travamento preciso do alvo até o impacto. O Tolun tem um alcance de cerca de 55 milhas náuticas, uma altitude efetiva de 40 mil pés e um erro circular provável, ou CEP, de cerca de 15 metros. Ela é projetada especificamente para atacar estruturas fortificadas com uma ogiva perfuradora de bunkers capaz de penetrar cerca de 1 metro de concreto reforçado. A bomba é certificada para uso na frota de caças F-16 Block 40 da Turquia. Agora também disponível para o Kızılelma, oferece solução precisa e económica para atacar bunkers fortificados ou veículos em movimento a curtas distâncias, com confirmação óptica em tempo real. O teste bem-sucedido com o míssil supersónico Javelin 230 agora oferece ao Kızılelma capacidade de ataque de longo alcance e alta velocidade contra alvos defendidos, distantes ou em movimento no mar. Da mesma forma, a LGK-82 é uma bomba guiada a laser da classe de 500 libras, também fabricada pela Aselsan. Ela é idêntica à linha Paveway dos Estados Unidos em termos de configuração. Ela pode alcançar um alcance de cerca de 12 km quando lançada de caças, e seu kit de guiagem a laser foi aplicado às bombas de uso geral padrão MK-82 da OTAN e à série FAB de padrão russo. O TB-82 é um kit de guiagem híbrido que utiliza tanto guiagem a laser quanto GNSS.
Ele possui 3 variantes: a básica, um kit de asas curtas destinado a plataformas de voo lento, e um kit de asas de alcance estendido. O alcance da variante básica é de cerca de 12 km para caças, aumentando para quase 80 km com o kit de asas de alcance estendido. Poucas semanas antes do teste mais recente com o Javelin 230, em junho de 2026, outro teste bem-sucedido, usando tanto o LGK-82 quanto o Teber-82, foi realizado. Utilizando outro equipamento turco de alta tecnologia, o Sistema Eletroóptico de Mira Toygun, ou EOTS. Este é um sensor de mira embutido criado pela Aselsan, especificamente para aeronaves de combate de baixa observabilidade, como o Kizilelma, e outros UAVs avançados da Baykar, como o Kaan e o Anka-3. Diferente dos pods de mira tradicionais que aumentam a assinatura de radar por serem externos, o Toy Torgun é integrado à fuselagem, mantendo o perfil furtivo da aeronave. Isso faz do Kizi Kizilelma o primeiro caça não tripulado do mundo a contar com um EOTS embutido, uma capacidade antes encontrada apenas em caças tripulados de quinta geração como o F-35. Durante o teste, um alvo estático designado pelo Toy Gun sem EOTS foi atingido com ambas as bombas, provando a capacidade do Kizi Kizilelma de realizar ataques de penetração por conta própria, com o Toy Gun sem EOTS atuando como principal sensor ar-superfície. Já sabíamos que o Kizi Kizilelma lançava bombas planadoras de alta precisão. Após o teste mais recente, descobrimos que também pode lançar mísseis aerobalísticos supersónicos contra alvos móveis, uma nova arma importante em seu arsenal. Se você acompanha o desenvolvimento do Kizi Kizilelma, isso não deve surpreender. O desenvolvimento tem avançado em um ritmo acelerado, com novos recursos e capacidades sendo demonstrados aparentemente a cada poucos meses. Os testes iniciais só começaram recentemente, em 2022, mas o ritmo de desenvolvimento foi tão rápido que ele está em produção em série desde o verão de 2025. Com as primeiras entregas operacionais previstas para o ano seguinte. Talvez pelas rápidas iterações, ao entrar em produção em série, não estava claro quais armas ele carregaria. Mas isso está ficando mais evidente a cada dia e é impressionante. Além de munições guiadas e mísseis supersónicos, espera-se também que o Kizi Kizilelma carregue o míssil Sirit da Roketsan, um equivalente turco ao APKWS americano. Isso vai adicionar a capacidade de abater UAVs do tipo Shahid à sua crescente gama de alvos. E isso provavelmente será música para os ouvidos de uma das partes com maior interesse no Kizi Kizilelma, a Ucrânia. Abater os análogos Geran da Rússia, que são versões do notório Shahid, se tornou quase um esporte nacional na Ucrânia. E quanto mais formas de derrubá-los, melhor. Diferente da maioria dos membros da OTAN, o governo turco permanece neutro no conflito entre Rússia e Ucrânia, mantendo boas relações com ambos. No entanto, algumas das empresas de defesa do país claramente escolheram o lado ucraniano. Em especial, a Ucrânia tem desenvolvido uma relação cada vez mais próxima com a Baykar desde o início da invasão. Em 2022, a empresa ficou famosa por doar várias unidades de seus drones de ataque TB2 em resposta a campanhas de financiamento coletivo na Ucrânia, Lituânia e Polónia, recusando o pagamento e direcionando os fundos destinados à compra dos drones para a ajuda humanitária. Cerca de 50 Teraboy 2 já haviam sido entregues à Ucrânia até meados de 2022. Com doações diretas adicionais confirmadas no início de 2023. No fim, seu uso nas fases iniciais da guerra caiu por causa da eficácia limitada contra a defesa aérea russa e a guerra eletrónica. Mas, recentemente, os drones Bayraktar TB2 fizeram um retorno tático significativo na Ucrânia. A partir de junho de 2025, os TB2 ucranianos conseguiram engajar e destruir barcos de ataque rápido e embarcações de desembarque russas no Mar Negro em várias ocasiões. Em 3 de setembro de 2025, por exemplo, um TB2 destruiu um barco de ataque rápido russo que transportava tropas aerotransportáveis perto do Tendrishka Spit, uma faixa estreita de terra na parte ocupada do Oblast de Kherson. 7 invasores foram mortos e 4 ficaram feridos, informou a Marinha Ucraniana em comunicado oficial no Telegram. Mais recentemente, a frota de TB2 da Ucrânia tem sido usada para reconhecimento e ataques de precisão contra embarcações navais e acampamentos costeiros, aproveitando falhas na cobertura aérea russa. E eles parecem estar cumprindo o papel de forma eficaz. Por exemplo, acredita-se que os TB2 ucranianos tenham destruído 2 drones navais russos no Mar Negro em junho de 2026. Mas o envolvimento da Baykar na Ucrânia certamente não se limita à doação de TB2. A empresa está em processo de construção de uma enorme fábrica de drones na região de Kiev. Em outras palavras, está passando de simples fornecedora para produtora doméstica de fato.
Um relatório de setembro de 2023 revelou as intenções da Baykar de investir 100 milhões de dólares em 3 projetos na Ucrânia. Depois, em fevereiro do ano seguinte, o CEO da empresa, Haluk Bayraktar, anunciou no World Defense Show em Riad, na Arábia Saudita, que a construção do primeiro deles havia começado. Uma grande fábrica de drones da Baykar em Kiev. A fábrica deve produzir 120 drones grandes por ano e empregar 500 pessoas quando estiver totalmente operacional. O objetivo é montar drones TB2 e, potencialmente, TB3, baseados em porta-aviões, com planos de incluir o A-15, assim como o Kizil Elma. A instalação deveria estar operacional em 12 meses. Isso não aconteceu. Dada a intensificação da guerra de infraestrutura entre Rússia e Ucrânia no último ano, é compreensível o adiamento da conclusão. Até outubro de 2025, o local já havia sido atingido 4 vezes por mísseis russos, causando certos danos estruturais e perdas materiais, de acordo com o CEO. Ainda assim, a construção continua independentemente disso, e faz todo sentido que Baykar insista em produzir o Kizil Elma na Ucrânia, porque, como mencionamos, ele é movido por um motor ucraniano. No entanto, qual motor ucraniano específico será usado na produção em série ainda não se sabe ao certo. Agora, se você gosta de análises detalhadas sobre sistemas de armas e tecnologias emergentes, além de notícias militares, está no lugar certo. É exatamente isso que entregamos no programa militar todos os dias. Inscreva-se no canal e ative as notificações para sempre ser o primeiro a saber. O conceito do Kizil Elma foi apresentado pela primeira vez em 2013, com especificações detalhadas reveladas em 2021. No outono daquele ano, um acordo de integração entre a Baykar e o fabricante ucraniano de motores Ivchenko Progress foi assinado durante a Saha Defense Expo. Portanto, a intenção sempre foi que o Kizil Elma e possivelmente outros drones avançados turcos utilizassem motores ucranianos. Apesar de relatos de que a Turquia busca alternativas, essa ainda é a situação conhecida atualmente. Os 3 primeiros protótipos do Kizil Elma utilizaram motores AI-25TLT da Ivchenko Progress para testes de voo subsónico, validação aerodinâmica e integração inicial de armamentos. Mas a partir do lançamento do 4º protótipo, chamado PT-4, em maio de 2025, o programa parece ter feito a transição para o motor AI-322F, com pós-combustão, que é mais potente. Também fabricado pela Ivchenko Progress. É uma decisão que faz todo sentido por vários bons motivos. Para começar, há a questão da idade dos 2 projetos de motores. O Ivchenko AI-25 original foi desenvolvido pelo consórcio soviético Ivchenko OKB, na Ucrânia. Ele foi projetado para a aeronave trijato Yakovlev Yak-40, frequentemente considerado o primeiro avião regional a jato de transporte de passageiros. O desenvolvimento do motor começou em 1965. O primeiro voo de teste ocorreu em 1966 e foi aprovado para produção em massa no ano seguinte. O fabricante de motores de aeronaves Motor-Sich, com sede na Ucrânia, próximo à Ivchenko Progress, na cidade industrial de Zaporizhia, continua produzindo esses motores até hoje. No entanto, como você deve imaginar, as variantes produzidas atualmente passaram por modificações significativas ao longo das décadas. A variante mais conhecida em uso hoje é a AI-25TL. Ela foi originalmente desenvolvida e projetada para uso no treinador militar Aero L-39 Albatros, que fez seu voo inaugural em 1968. Mais de 3.000 Aero L-39 Albatros foram produzidos no total, com 2.900 deles ainda em serviço ativo atualmente. Mas os motores da maioria desses aviões foram posteriormente atualizados. A Ivchenko Progress vem comercializando uma atualização do motor original, o AI-25T LSH, desde os anos 90. Outra variante é do AI-25TL. O AI-25TLK também foi desenvolvida para equipar o treinador a jato chinês Hongdu JL-8K8 Karakorum. E agora há uma nova adição à família, o AI-25TLT. Ele foi construído especificamente para atender à exigência de um motor turbofan mais potente para equipar o Kizil Elma. Agora, o AI-25TLT é um motor turbofan de médio bypass com peso seco de cerca de 770 libras, produzindo cerca de 3.790 libras de empuxo. Ele é adequado para aeronaves de treinamento e para testar protótipos, mas não tem potência para o voo supersónico exigido pelo Kizil Elma. Ele só consegue realmente atingir velocidades em torno de Mach 0,8 a Mach 0,9, na altitude de cruzeiro padrão de 35.000 pés, aproximadamente, 850 a 955 km por hora. É por isso que os protótipos mais recentes do Kizil Elma têm usado o mais potente AI-322.
e a versão de produção provavelmente fará o mesmo. O AI-322F é um motor turbofan avançado com pós-combustor baseado no AI-222-25F, outro motor ucraniano robusto fabricado pela Ivchenko Progress. Comparado ao AI-25TLT, ele é muito mais potente. Ele entrega 5.510 libras-força de empuxo a seco e até 9.900 libras-força com o pós-combustor ativado. Quase 3 vezes mais. Essa potência extra permite que o Kizil Elma atinja velocidades supersónicas, visando Mach 1,4 a 1,6 ou 924 a 1056 milhas por hora a 35 mil pés. Também possibilita que a aeronave não tripulada realize manobras de combate de alta força G como um caça moderno tripulado. Como mencionado antes, ainda não se sabe qual motor será usado na produção em massa do Kizil Elma para a Força Aérea e Marinha da Turquia, seus primeiros clientes. No entanto, devido a todos os testes bem-sucedidos com o AI-322F, acredita-se amplamente que este será o motor que equipará essas entregas, assim como as do primeiro cliente de exportação confirmado do drone, a Indonésia. Em maio de 2026, um acordo para a entrega de 12 Kizil Elmas foi assinado entre Baykar e o grupo indonésio PT Republic Aero Dirigun. Dirigun Tara durante a edição de 2026 da Saha Expo, em Istambul. O acordo prevê que as entregas comecem em 2028, juntamente com o estabelecimento de instalações locais de produção, manutenção e reparo na Indonésia. No caso da Indonésia, é provável que os drones sejam operados pela Marinha e integrados à ala aérea do porta-aviões Giuseppe Garibaldi, cuja transferência para Jakarta é esperada em breve. O navio, descomissionado pela Marinha Italiana em 2024, anteriormente operava jatos EV-8B Harrier II. Mas sabe-se que os planos de modernização incluem o uso extensivo de sistemas não tripulados como o Kizil Elma. A troca para o motor mais potente, a AI-322F, transforma o Kizil Elma, de um protótipo, em um ativo operacional que, obviamente, chamou a atenção dos indonésios. Isso permite velocidades supersónicas, mesmo com o peso máximo de decolagem do Kizil Elma de mais de 18.700 libras, com uma carga útil de até 3.300 libras. Mas o novo motor traz um ou dois compromissos. Ele é significativamente maior e mais pesado do que o AI-25TLT, com um peso seco de cerca de 1.234,5 libras. O tamanho e peso extras exigiram mudanças no design da fuselagem do Kizil Elma para compensar, como as entradas de ar maiores e o trem de pouso reforçado visíveis no terceiro protótipo. O AI-322F também consome mais do que o dobro de combustível em relação ao AI-25TLT, especialmente no modo pós-combustor. 1,9 libras de combustível por libra de empuxo por hora, em comparação com cerca de 0,8 para o AI-25TLT em cruzeiro. Isso significa que as variantes com um motor mais novo terão um alcance reduzido, a menos que o consumo extra seja compensado com tanques internos de combustível maiores. Mas tanques internos maiores seriam, no final das contas, apenas mais um recurso impressionante em uma máquina já invejável. Ela é furtiva. A fuselagem é projetada para furtividade, com baixa seção reta radar, configuração canar delta, 2 estabilizadores verticais e compartimentos internos de armas para reduzir a assinatura. Também é prática. Como evidenciado pelo uso pretendido pela Indonésia, o Kizil Elma é construído para operações em porta-aviões. No caso turco, ele foi otimizado para uso no navio Capitânia turco TCG Anadolu, um navio de assalto anfíbio dispensando o sistema de catapulta. E é avançado. A aeronave utiliza um computador de missão baseado em IA para taxiamento, decolagem, pouso e voo autónomos. Seus sensores também são de última geração, incluindo o radar Aselsan Murad ESA, o sistema de busca e rastreamento por infravermelho Karat e o já mencionado Toygon EOTS. Quanto ao seu arsenal de armas, como vimos, ele está se expandindo a cada novo teste bem-sucedido. E isso dá credibilidade à afirmação da Baykar de que o Kizil Elma é o primeiro caça autónomo do mundo. Claro, ele não tem os recursos nem o poder dos caças ocidentais mais avançados, como o F-35 Lightning II dos Estados Unidos. Mas o conjunto atual de recursos do Kizil Elma o coloca na mesma faixa de capacidade de um caça não tripulado, perto da geração 4,5, como por exemplo a última variante do F-16 ou o J-10 chinês. Mas com duas grandes vantagens. Primeiro, embora certamente não seja barato, o Kizil Elma deve custar bem menos que caças tripulados similares, com preço estimado entre 30 e 40 milhões de dólares, conforme as especificações. Isso o coloca numa faixa de preço altamente competitiva em comparação com os cerca de 85 a 115 milhões de dólares por um novo F-35A,
e 80 milhões de dólares por um novo Dassault Rafale. Até mesmo a variante mais recente, Block 70/72, do F-16, tem um custo unitário que varia entre 60 e 100 milhões de dólares, dependendo do pacote de suporte. Em segundo lugar, e mais importante, não há piloto. Isso significa que o Kizil Elma pode ser enviado para situações muito mais perigosas do que um F-16 equivalente. Claro, se ele for atingido, é uma perda cara e prejudicial, mas ainda assim muito menos cara e prejudicial do que longas operações de busca e resgate para um piloto ejetado de um caça atingido ou, pior ainda, perder totalmente o piloto. Com tantas vantagens, é natural suspeitar que várias nações sigam os turcos e busquem desenvolver seus próprios caças não tripulados. Afinal, é uma tecnologia que tem o potencial de tornar os pilotos humanos completamente obsoletos. Mas esse não é realmente o caso. Nações como os Estados Unidos, Austrália, China, Rússia e Índia têm caças não tripulados comparáveis ao Kizil Elma em desenvolvimento ou em testes. Mas enquanto o Kizil Elma é concebido como um caça independente, as demais têm outro objetivo principal: atuar como ala leal para caças tripulados. O Kratos XQ-58 Valkyrie dos Estados Unidos, por exemplo, foi projetado para escoltar caças tripulados como o F-22 e o F-35. Ele também é subsônico, Mach 0,85 ou cerca de 1050 km por hora, e significativamente mais barato, custando de 3 a 4 milhões de dólares por unidade. A Austrália também está testando um ala leal desenvolvido em conjunto com os Estados Unidos, o Boeing MQ-28 Ghostbat. Projetado para fusão de sensores e transporte de armas junto a jatos tripulados, ele tem inimudia avançada e características furtivas como o Kizil Elma. Porém, é subsônico e prioriza o trabalho em equipe, não missões independentes de ataque supersônico. A Rússia está testando o seu próprio ala leal, o Sukhoi S-70 ou Kotnik B, projetado para acompanhar seu caça Su-57. É um grande drone de asa voadora na classe de 20 toneladas, com uma enorme capacidade de carga útil de 2,8 toneladas, que supera em muito o Kizil Elma. No entanto, também é subsônico e enfrentou um caminho de desenvolvimento exatamente oposto ao do avião turco. Ele enfrentou inúmeros problemas, incluindo a perda de um protótipo em 2024. Os chineses possuem um drone ala fiel similar ao Kizil Elma, já operacional e previsto para uso em bases de alta altitude no Tibete em 2025. O Hongdu G-Jot OMS, ou Espada Afiada, é um projeto de asa voadora otimizado para furtividade ao invés da aerodinâmica de caça do Kizil Elma. Assim como os outros drones ala fiel, ele é subsônico e transporta carga interna pesada, como o S-70. Apesar de conseguir realizar ataques de penetração profunda sozinho, foi projetado principalmente para atuar como ala fiel dos caças chineses. Há um concorrente direto em desenvolvimento para o Kizil Elma, uma aeronave não tripulada projetada como caça, não só como ala fiel. A futura Aeronave de Combate Não Tripulada da Índia, ou FUFA, projetado como drone de supremacia aérea supersônico, busca velocidades acima de Mach 1,5 e combate ar-ar como o Kizil Elma. No entanto, está muito atrás do rival turco em desenvolvimento. Ele ainda está em fase de projeto. Por isso, o Kizil Elma é, por enquanto, o único caça não tripulado do mundo. Os pilotos podem ficar tranquilos, pois, ao contrário de outras profissões, a IA não vai tornar seus empregos obsoletos. Pelo menos, ainda não. Com o ritmo acelerado do desenvolvimento do Kizil Elma, é certo que novos testes e capacidades serão revelados em breve. Vamos mantê-lo atualizado, então inscreva-se no canal para saber delas primeiro. Enquanto isso, veja este vídeo sobre como a Ucrânia está criando um exército de robôs.